Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine mais uma vez, para que a gente possa guiar a noite de hoje, depois de uma oração de um coral tão lindo, né? Com tanta música linda sobre Jesus, e uma oração tão perfeita como foi essa. E aí a gente já começa com a vibração elevada. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Raios de Luz, né? Esse nome tão lindo, Raios de Luz, que nos enche de ensinamentos, né? O sono da nossa alma. E essa doutrina que é tão consoladora, né? Tem gente nova aqui. Uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos ampara, que nos alivia, esse consolador prometido por Jesus. E eu costumo dizer que quando a gente fala seja bem-vindo à Casa Espírita, eu lembro daquela passagem em que a mulher vai ser apedrejada. E no momento que ela vai ser apedrejada, Jesus pergunta: mulher, cadê os teus julgadores, os teus apedrejadores, quando eles partem? E aí ela diz: não ficou mais ninguém aqui. E é exatamente isso, porque Jesus era assim. Ele não queria saber o que você tinha feito lá atrás. Ele queria saber que, a partir do momento desse encontro com ele, você poderia agir diferente dali para frente. Então, sejam bem-vindos se você veio aqui a partir do amor, se você veio aqui a partir da dor, se você chegou aqui a partir de algum erro. Porque aqui não vai ter nenhum julgador. Porque essa doutrina é extremamente acolhedora, é extremamente consoladora. Assim como Cristo fazia, não importa o que você fez da porta para fora aqui, você vai ser acolhido. Porque nós não estamos aqui para sermos perfeitos, mas estamos aqui para sermos perfectíveis, né? Para ir melhorando cada vez mais. E aí, quando veio a proposta de fazer essa palestra hoje, na véspera do Natal, como a gente sempre faz palestra, né, sobre o Natal, eu resolvi fazer diferente. Eu pensei no aniversariante do mês, e que não é o Papai Noel, né? Que é tão lembrado, o aniversariante é Jesus. E aí, como ele é o nosso modelo e guia, porque foi perguntado lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, foi perguntado qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo. E a resposta que os Espíritos Superiores falaram foi Jesus. Jesus. Ou seja, baseado que ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, que é quem a gente tem que seguir. Que presente melhor a gente não daria de aniversário para Jesus, senão o desperte o homem de bem, que é em você, já que ele é o nosso maior presente, nosso maior guia de como ser um homem de bem realmente aqui na Terra. Então, hoje vamos refletir algo que está dentro, está no âmbito, né, de todos nós. A gente sempre se pergunta assim: o que significa verdadeiramente ser esse homem de bem? O que significa isso, né? A gente tem vivido isso na nossa vida, a gente tem vivido verdadeiramente essa essência de ser do bem que a gente carrega dentro de nós? Porque a gente chega aqui sem nada nesse mundo. A gente vai partir daqui também sem levar nada. E o mundo, porque o mundo desse cheio de orgulho, cheio de egoísmo, que o orgulho e o egoísmo sempre dominam, né? Tipo do mundo de provas e expiações, parece que ser bom é um sinal de fraqueza. Parece que a bondade é sinal de ser fraco. E aí, lembrando disso, tem uma parábola que eu gosto muito, que a Haroldo gosta de contar também, que eu gosto bastante, que ele diz assim, que um zen budista estava passeando com o seu discípulo. E nesse momento, um escorpião, ele cai na água e ele está quase se afogando. E o Zen vai, pega o escorpião e consegue salvar o escorpião.
E o seu discípulo diz: Zen, você não sabe que é da natureza do escorpião picar? E você poderia ter morrido. Aí ele vira para o seu discípulo e diz assim: mas você não sabe que é da minha natureza ajudar? É da minha natureza ser bom. Então, ele não foi influenciado pelo meio externo. É da natureza dele fazer o papel que ele tinha que ser feito. Então, essa história nos lembra de algo muito essencial. Essa história nos lembra que a nossa verdadeira essência é a bondade. É sermos bons. Então, é isso que nos conecta ao Criador. Essa essência, por que nós somos a essência divina? Porque nós temos o DNA divino. Nós somos filhos de Deus. A pior pessoa que você conhece, ela tem essa essência boa. Só que ela tem tanta sombra. O pior criminoso, ele tem tanta sombra que ele escurece. Né? É como se fosse um nevoeiro que cobre aquela essência boa e que não deixa de ser vista. Mas a nossa essência verdadeira é a bondade. E é isso que nos conecta ao Criador. Então, quando a gente deixa essa essência divina, mesmo no mundo que a gente vive, num mundo tão difícil, a gente não está apenas ajudando o outro. Quando a gente age pela essência, a gente não está só ajudando e sendo bom com o outro, quando nós estamos reafirmando quem verdadeiramente nós somos. A essência de Deus que nós somos. Essa centelha dele que vive aqui dentro de nós. Então, mas por que parece tão difícil a gente ser bom? Por que nesse mundo é tão difícil a gente ser assim? Onde as pessoas são presas em raiva, em mágoa, em depressão, né? Depressão de solidão, e tanta coisa ruim. Porque nós nos afastamos dessa essência. Toda vez que a gente se afasta da essência, a gente deixa o ego, as sombras dominar. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros desse DNA. E a gente esquece que a gente foi feito para o bem. Porque a gente quer agir de acordo com o que as pessoas agem com a gente. Porque a gente tem que agir como o mundo quer que a gente aja. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre como resgatar esse ser humano de bem. Que foi tão amplamente conversado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu quero que essa palestra seja mais do que uma reflexão. Toda vez que a gente finaliza uma palestra aqui, eu digo assim, que a gente vá para casa hoje e a gente reflexione sobre a noite de hoje. Mas além de reflexionar, que a gente saiba viver cada vez com a nossa essência, fazendo as escolhas do caminho que a gente tem que seguir, e não o nosso ego, para que a gente possa ampliar a nossa luz. Porque quando a gente faz um convite para cada pessoa deixar guiar a sua luz, a gente vai fazer com que essa luz ela amplie mais ainda, para que a gente se toque nessa luz que o mundo tanto precisa. E aí, a gente vai conversar com uma verdade que também é dita em muitas palestras, que é o seguinte: a dor nos torna iguais. Quem nunca já escutou isso? Ser traído, enterrar um filho, pode ser em qualquer língua, francês, japonês, em qualquer situação, qualquer religião, qualquer questão socioeconômica, não importa, a dor é igual. Então, mas por que a gente sente tanto? Por que é tão constante sentir dor nesse mundo, nesse plano? Porque a gente vive num mundo de provas e expiações. A gente vive num mundo que a nossa vibração escolheu. O nosso padrão vibratório combina com esse mundo que a gente veio para cá. Não foi por acaso. Você não pode ter um padrão vibratório e escolher estar num mundo de felicidade, num plano mais elevado. Então, cada um vem para a janela que merece. Lembra da história da rede social? Da menina que a mãe queria que sentasse na janela? Que foi uma confusão. Né? Como que você não compra? Você não compra a janela, a passagem da janela, e você quer que sua filha sente na janela, passando pela questão do merecimento. Né? Eu quero que sente na janela, eu não comprei, mas eu quero que minha filha sente na janela.
gente pode criar pessoas, como que a gente pode criar os nossos filhos, ensinando a eles a passar pelo direito dos outros? Que tipo de sociedade é essa que a gente vai formando, em que as vontades dos nossos filhos têm que ser feitas e passadas por cima do que é o outro? Porque a menina tão sabiamente disse um não para a mãe, bem merecido. Porque é vibração. O que você merece? Por enquanto, a gente merece também no mundo de provas e expiações. É a condição que o nosso espírito, por vibração, foi atraído. Então, mas Deus não desiste de você. Deus não desiste. E através desse mundo de provas e expiações, que Ele quer que você evolua, que Ele quer que você aprenda, que você tire dores das lições que você tem, atraia tudo que você precisa atrair para curar, tudo que sua alma precisa curar. E muitas vezes a gente reclama, a gente rebate, a gente não quer aceitar essa situação, a gente fica com mimimi, vitimismo com Deus, porque comigo. E aí Jesus nos trouxe um ensinamento que fala um pouquinho sobre vibração, que é a parábola do bom samaritano. Né? Que é aquela parábola em que ele conta que um viajante vai de Jerusalém a Jericó. E nessa descida de Jerusalém a Jericó, ele é assaltado. Batem nele, levam as coisas dele e ele fica caído no meio da estrada. E só que passa um sacerdote, vê aquele homem caído e ele olha e não faz nada. Passa o levita, que é o ajudante do sacerdote, vê aquele homem caído, também sai e não faz nada. Em que contexto que Jesus conta essa história? Né? É quando o doutor da lei pergunta a ele, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E aí, Jesus responde, qual é a maior lei? O que está escrito nessa lei? E aí ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. E aí, o doutor da lei quer testar Jesus, e aí ele pergunta, mas quem é o próximo? Quem é meu próximo? Perguntando lá para quem, né? E aí é quando Jesus conta essa parábola do bom samaritano. E aí Jesus conta a parábola em que o bom da história é o samaritano que vai passando. O samaritano que apesar de ser, na época, considerado uma pessoa que não era aceita pelos doutores da lei, né? Que era os inimigos da época, para eles. E ele é quem ajuda, quem socorre aquela pessoa. Ele coloca no seu cavalo, ele leva à hospedaria, paga. Não foram os religiosos da época. Não foi quem tinha conhecimento religioso na época. Foi o samaritano. Então, o que Jesus quis ensinar com isso? Que adianta tanta sabedoria se na hora de ajudar você não faz a sua parte, né? E aí, numa visão espírita, eu costumo comparar essa parábola a uma vibração. Em que o homem caído, ele descia de Jerusalém a Jericó, ou seja, simbolicamente ele desce de um padrão vibratório mais elevado para um padrão vibratório menos elevado, e nessa descida, que ele se afasta da sua essência, nessa descida de padrão, o que é que ele atrai para si? Dores. As dores da alma. Por isso ele foi atacado. Simbolicamente, ele desceu o seu padrão vibratório. Quando a gente faz isso nesse mundo de provas e expiações e cai nosso padrão de energia, de vibração, a gente atrai mais dor, mais sofrimento e atrai as dores da alma. E aí essa queda que a gente significa se afastar das suas virtudes, cair no padrão vibratório, sua queda moral. E aí atrair para si dor e sofrimento. E nessa queda moral, que é quando a gente se afasta das nossas virtudes e a gente abre espaço para essas dores, só que o samaritano ele mostrou o contrário. Ele desceu sem mudar o seu eu superior. Ele desceu o seu padrão vibratório e desceu para ajudar. Mas como foi para fazer o bem, ele pôde descer. Assim como Jesus
desceu de níveis celestiais muito elevados para vir para a terra, para ensinar a gente a elevar nosso padrão. E que para isso, alguns estudiosos dizem que Jesus passou cerca de 3.000 anos descendo seu padrão vibratório para que pudesse vir para a terra, para poder ajudar a gente a elevar o nosso. Então, é uma parábola que simbolicamente a gente pode se assemelhar a isso aí. A queda desse padrão, a atração na dor. Se eu tomo conta do meu padrão de vibração, se eu não fujo das minhas virtudes, se eu limpo o que eu tenho de sombra em mim, que eu tenho de defeito, se eu vou me melhorando, consequentemente a minha vida eu atraio menos dor, menos sofrimento. Então, essa parábola nos lembra algo poderoso, né? Que ajudar o próximo não é só ato de bondade, é um ato que nos conecta a Deus. Cada vez que você é bom, você acessa a sua essência divina. Cada vez que você é bom, seu padrão vibratório eleva. Cada vez que você é bom, você atrai menos dor e menos sofrimento na sua vida. Então, como disse Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel tem um capítulo que é assim: desce elevando. Que aí ele vai explicar mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. Desce elevando, que ele diz assim: desça elevando aqueles que comungam a convivência contigo, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Se eu deixo o meu padrão, mas para ajudar, não para eu entrar no padrão vibratório de quem me prejudicou, mas para ajudar, eu consigo elevar o padrão de nível de vida. Está aqui, Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, concordando com a física quântica aí. Então, a bondade não é algo que a gente pratica para que a gente possa ser visto pelas pessoas. A bondade é algo que nós fazemos por amor, porque somos filhos de Deus, porque temos essa essência, essa divindade aqui dentro de nós. Uma outra história que ilustra muito a bondade, a serenidade, que ilustra bem a essência de Deus, e que eu não poderia deixar de trazer aqui, é a história de um dos homens que foi um dos maiores exemplos de paz que a humanidade já conheceu, que foi Gandhi. Então, tem outra história, que é quando Gandhi está passando por Londres, né? E aí um soldado inglês dá um tapa na cara dele, dá um soco na cara dele. E ele serenamente olha para aquele soldado sem nada reagir. E o soldado dá outro soco, mais forte ainda, que ele chega a cair. E ele serenamente, ele também não faz nada. E aí o soldado pergunta para ele: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi, que não era cristão, ele responde: esse que está pendurado aí no seu pescoço. Por que uma pessoa que não é cristã, mas consegue entender todo o ensinamento do Cristo? E quantas pessoas que são ditas, né, são cristãos e não seguem nada? Fica ali com o cordão do Cristo no pescoço, mas que nem entende o que é o Evangelho do Cristo verdadeiramente falando. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, sobre fazer como Gandhi, sabe? Porque ele ensina que ser bom não é ser fraco. Pelo contrário, ser bom é um ato de coragem. Ser bom, ele podia ter reagido com violência, ele podia ter reagido com severidade, mas ele resolveu, ele escolheu não cair no padrão vibratório daquela pessoa que ele atingia. Ele resolveu não descer de nível, o nível de vibração dele. Não se deixou contaminar pelo meio externo. Não se deixou reagir pelo que aquele meio queria que ele reagisse, com muita sabedoria. E é disso que a gente fala, né? A gente ser sombra em meio, ou luz em meio a tanta sombra que tem no mundo. Escolher a compaixão. Mesmo quando a gente é desafiado pela injustiça, mesmo quando a gente é desafiado pela dor, a gente escolher a compaixão.
Então, eu gostaria que pensássemos exatamente isso, que todas as nossas ações, grandes ou pequenas, elas deixam marca não só nas nossas vidas, mas na vida das pessoas que convivem com a gente. Deixam dores na própria alma. Então, cada vez que a gente escolhe a bondade, a gente está cultivando nossa luz interior. Cada vez que a gente se omite dessa bondade, a gente está reforçando as nossas sombras, o nosso ego. Quem que você quer alimentar? A sua essência divina ou seu ego? Se for para trás dor e sofrimento na sua vida, a gente vai cada vez mais alimentando o ego. Se for para atrair uma vida de paz, serenidade, prosperidade, a gente vai alimentando a nossa essência divina, que nós somos, elevando o quê? Nossas virtudes. E não as nossas sombras, e não os nossos defeitos. Isso é o que a doutrina chama de reforma íntima. Como que nós podemos ser realmente bons? Tem 3 pilares fundamentais para isso, para esse alicerce dessa bondade, que é a nossa relação com Deus, é a nossa relação conosco, né? A relação consigo mesmo e a relação com o outro, para juntos ter uma relação com a vida. Mas primeiro você precisa ter uma boa relação com Deus, uma boa relação com você mesmo, que vem em primeiro lugar do que com o outro. Deus, você e o outro, nessa hora. Então, no relacionamento com Deus, que é o nosso primeiro pilar, eu pergunto assim, como que está a sua relação com Deus? A sua relação com Deus é uma relação mais de distanciamento, de muito respeito, de só orar e pedir, de ter vergonha de Deus, de ter medo do castigo de Deus, de achar que a todo momento você vai estar sendo julgado por Ele, que aquele Deus que condena, que humilha, que olha, que julga, é esse o Deus que você cultiva? Ou é um Deus mais amoroso, que perdoa sempre, que é benevolente, que é misericordioso, que é caridoso, que está sempre disponível a perdoar, que está de braços abertos esperando por você? Você comunga dessa intimidade com Deus, ou seu Deus é um Deus distante? E aí, Jesus nos deu essa resposta, qual seria? O nosso Deus de verdade. Ele nos deu essa resposta lá na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo vai para longe, se afasta da essência divina da casa paterna, que ele gasta tudo que tem, ele se arrepende, ele cai em si, que ele está comendo já alfarroba lá com os porcos. O que é que acontece? Ele cai em si. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque pelo menos lá eu não vou estar passando fome, nem vou estar comendo com os porcos. Jesus contou até com os porcos, porque os porcos na época, né, eram animais impuros. E aí ele pensou, eu direi para meu pai, pai, pequei contra ti, eu já não mereço mais ser chamado de teu filho. Me faz pelo menos como um dos teus empregados. Então, ele já tinha esse plano para voltar para a casa do pai e pedir perdão. Só que quando ele está lá no monte, e eu gosto muito dessa palavra, porque explica exatamente o Deus que a doutrina mostra, sabe? Que é muito emocionante, que é um Deus que está lhe esperando já de braços abertos. E aquele pai, aquele pai que avista o seu filho de longe, e ele deixa os chinelos e sai correndo, quando ele avista o filho já de longe, o filho não precisa nem entrar na terra dele. E ele sai correndo, e olha que Jesus está contando isso para o pessoal do Oriente há mais de 2000 anos atrás, contando que um ancião está correndo, que não era comum naquela época. Então Jesus quer dizer para a gente que esse é o nosso Deus.
é aquele que larga a chinela, larga tudo e sai correndo. Vê o filho, abraça e beija repetidamente na face. E quando o filho diz, pai, pequei contra ti, já não merece ser chamado teu filho, ele não espera nem o filho terminar. Ele já disse para os empregados, coloca o anel, a túnica, coloca o chinelo no meu filho. Porque só quem usava a túnica, o anel, o chinelo, era o filho. Os empregados não usavam. Ele nem precisou nem usar no plano que ele tinha. Veja que Deus maravilhoso. Veja que Deus misericordioso é esse. Que sai correndo, que já perdoa, que abraça, que beija, que está esperando você. Desde o momento que você tem um plano de pedir perdão, ele já está lá esperando. Então, essa relação que Deus quer conosco, essa relação que Ele espera da gente, e quando a gente se distancia, fica questionando, fica magoado, mas Ele é um Deus que nos acolhe sem nenhum julgamento. Esse é o Deus verdadeiro que Jesus nos apresentou nesse Pai, nessa parábola. É um Deus de intimidade. É um Deus de intimidade de pai com filho, de pai com filha. Não é aquele Deus distante que muitas igrejas falam. Sabe? Não é que Deus vai castigar, não. Sabe por quê? Porque Ele vai te perdoar sempre. Ele vai te perdoar sempre. Então, quantas vezes a gente se afasta? Assim como o filho próprio. Quantas vezes nos afastamos, quantas vezes a gente fica se perguntando, por que isso aconteceu comigo? Né? Por que comigo? Eu não merecia, Senhor. Só que Deus não manda nada para a gente. Nós, por baixar nossa vibração, atraímos o que a gente precisa atrair, para curar o que a gente tem que curar, para evoluir, para melhorar, para crescer. Não é Deus que manda problema, não é Deus que manda nada. Então, para fortalecer essa relação com Deus, a gente precisa confiar, a gente precisa praticar a gratidão, mesmo nas bênçãos, quanto nas dificuldades que Ele manda. E também a gente precisa aprender a orar na presença. Ou seja, não é só orar pedindo a Deus, não. E que se pedir também não tem nenhum problema. Porque muitas vezes a gente esquece de pedir, ou acha que nós não somos merecedores de pedir nada a Deus. Quantas vezes a gente diz, eu não vou nem pedir? Não merecido. Jesus já disse, pedi e obtereis. Não pedi com força. O livro A Gênese tem um capítulo intitulado Deus. Precisamente no item 34, e eu não tinha percebido esse item, e aí eu achei perfeito que ele fala assim, esse item que está lá na Gênesis, ele explica que Deus está em toda parte. Ele explica que Deus é a essência divina que envolve a gente como se fosse a luz do sol, que não adianta você querer fugir dele. Você já está inserido nessa essência aqui, nesse fluido aqui. Você já está inserido em Deus, quer você queira ou não. Não tem como fugir. É feito a luz do sol que te abraça. É como se fosse assim, a purificação que permite receber Deus plenamente. Mas enquanto a gente não é puro, a gente vê ele mais ou menos assim, como um nevoeiro. Porque nós não temos ainda toda essa dissociação das nossas sombras para que a gente possa ver verdadeiramente como a essência que nós somos, sentindo Deus completamente. E lá nesse capítulo está escrito assim, Deus sendo a essência divina, lá na Gênesis, por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão pelos espíritos que hajam alcançado o mais elevado grau de desmaterialização. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é que estejam mais afastados deles do que os outros, tal como eles, como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, como estamos na luz. Apenas que suas imperfeições são como vapores que furtam a sua visão
Quando a névoa se houver dissipado, eles o verão resplandecer. Para tal alcançar, não terão necessidade nem de subir, nem de ir buscá-lo nas profundezas do infinito. Estando a visão espiritual desembaraçada das membranas morais que o obscurecem, eles o verão em qualquer lugar em que se encontra, mesmo que seja sobre a terra, pois ele está em toda parte. Eu achei lindo isso aqui. Ou seja, não tem como, nem por imaturidade sua, nem por materialidade sua, você se afastar da presença de Deus, porque você já está inserido nele. É perfeito, né? Essa doutrina. Na relação consigo mesmo, é uma autoanálise. É sempre olhar para dentro, nunca olhar para o outro. Né? A semente na fruta está dentro. A ostra, a pérolazinha também está dentro. O fermento do bolo está dentro. A nossa essência está dentro. Então, é sempre olhar para dentro. Cada um de nós é chamado a ser uma luz. Um ponto de luz que transforma e ajuda o mundo, mas que juntos formam uma luz cada vez maior. Então, não basta só a gente ouvir falar, ouvir sobre o bem, falar sobre o bem, mas é preciso que a gente viva o bem, é preciso viver o bem. Então, o olhar para dentro, o autoconhecimento, a autoanálise, a gente também encontra na doutrina. Quando na questão 919A, 919, que é perguntado qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida, né? De resistir ao mal. E aí a resposta, o sábio da antiguidade, ele disse, conhece a ti mesmo. Qual o meio mais eficaz de se melhorar nessa vida? Quem que não quer se melhorar nessa vida? Quem que não quer ter uma vida melhor? Qual o melhor meio para isso? Conhecer a si mesmo. Olhar para dentro. Não é para a vida do outro, não. E aí Kardec sabiamente pergunta, né? Mais ou menos, como é que a gente vai fazer isso? Mais ou menos assim ele perguntou. E a resposta foi dada por Santo Agostinho. Que a gente já disse aqui outras vezes, não vou repetir porque é bom em inglês. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me reconhecer e a saber o que precisava de reforma em mim. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e se perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que fez, orando a Deus, que é o seu anjo guardião, para esclarecê-lo, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Interrogai-vos, pois, perguntai o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal ou tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarieis, se praticará por outra pessoa. Se fizestes algo que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda a Deus e ao vosso anjo que vos esclareçam, e vereis que, se alguma coisa houveres feito mal, vos virá uma advertência e o repouso será perturbado, até que por meio do pensamento reparador você tenha espiado a falta. Então era isso que Santo Agostinho fazia toda noite. Toda noite ele fazia isso aqui na terra. Até ter espiado qualquer falta que ele pudesse cometer com outra pessoa. Na relação com o outro, que é o terceiro pilar da gente ser humano do bem, o outro serve como um espelho. Porque muitas vezes a gente olha para dentro, quer olhar para os nossos defeitos, nossas sombras, nossas curas, e a gente quer se modificar. Só que às vezes a gente não enxerga todos os defeitos que a gente tem. E aí a gente precisa que nos relacionamentos, ou de trabalho, ou de amor, ou profissional, ou de família, que a gente enxergue no outro a sombra que a gente tem. Porque o outro vai jogar na nossa cara o defeito que a gente tem. E muitas vezes a gente não aceita. Então o outro serve como espelho de reflexo para algo que a gente precisa trabalhar em nós.
E você vai atrair exatamente quem você precisa atrair. Para que você possa enxergar o que em você atraiu essa pessoa e por quê. Que você ainda tem isso de sombra para poder se modificar. Quando a gente começa a avaliar a vida assim, de autoconhecer-se, de auto-se modificar, de ter uma conexão verdadeira com Deus, íntima, de pai para filho, não é um Deus distante, não. E quando a gente tem esse relacionamento com o outro, de se ver como espelho e não apenas apontar para o outro o defeito dele, a gente realmente vai evoluindo verdadeiramente, tirando nossas sombras. A gente vai verdadeiramente elevando esse padrão vibratório que a gente tanto precisa para deixar de atrair uma vida com mais dor, com mais sofrimento, e atrair uma vida com mais paz, prosperidade, propósito, felicidade. Então, os relacionamentos, eles servem como espelhos. E às vezes as pessoas mais desafiadoras que nós atraímos vão ser os nossos professores. Aquela pessoa bem difícil vai ser o nosso professor de paciência. Aquela pessoa que a gente convive que a gente não consegue perdoar vai ser o nosso professor de perdão. E aí, através de relacionamentos, a gente vai adquirindo virtudes que sozinho a gente não conseguiria. É por isso que a gente precisa do outro na nossa convivência diária. Então, aqui nesse mundo de provas e expiações, cada dor que você passa, cada sofrimento que você passa, cada desafio, ele gera dentro de você um aprendizado. E se você não prestar atenção nisso, a dor vai ficar batendo na sua porta. E você não muda, você não modifica, e a dor também não vai parar de bater. Quando você começa a analisar aqui, epa, eu quero aprender o que eu tenho que aprender para que isso deixe de bater, para que isso deixe de doer, para que eu deixe de atrair esse tipo de pessoa. Então, cada desafio que você passa na vida gera um aprendizado. Então, tem aprendizado aí dentro. Tem aprendizado aí dentro de você, para você olhar. E a gente não olha, a gente não quer ver, a gente não quer olhar para o que dói. Cada aprendizado, ele gera uma chave. Isso só, a gente só encontra essa chave quando a gente começa a olhar para dentro. E essa chave, ela tem uma vantagem. Ela ensina a gente a tirar a lição da dor. Porque a dor não vem por acaso. A doutrina já explica que a dor vem com o propósito de dar uma lição. Aprende logo que tem que aprender, para que não volta. E o que a gente faz? A gente não aprende e os ciclos ficam se repetindo na nossa vida. Ciclos repetitivos. Porque a gente não aprende, tudo não está acontecendo. Só com segurança. Olha para a chave que você tem que abrir. Olha para o aprendizado que você tem que tirar da sua dor. Para a partir desse aprendizado, você pegar a chave que você aprendeu. Segura ela, porque é quando você vai abrir a essência divina que você tem dentro de você. Então, só que tem uma questão que a doutrina explica. Tem o bem e o mal sofrer. Ainda nem isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. O bem e o mal sofrer. O bem sofrer se refere a você aceitar de forma mais consciente, resignada, espiritualizar aquela dor que está batendo na sua porta. De forma a entender, aceitar que Deus sabe o que está fazendo. Que eu não posso modificar, eu não posso brigar com Deus. Eu só tenho que aceitar o que Ele acha o que Ele tem de melhor para mim. O que eu acho que seria melhor, às vezes não é. Então, o bem sofrer, eu aceito tudo que eu tenho que passar. Porque tem alguém que sabe muito mais do que eu, que é melhor para mim. Então, você não achar que Deus está sendo injusto, você converter o sofrimento em oportunidade de crescimento, tudo isso é o bem sofrer. Aí vem o mal sofrer. O mal sofrer é quando você reclama, se revolta, não aceita, fica com vitimismo,
você briga com Deus, você se deixa dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, você perde as oportunidades que a vida está te dando de crescimento e de evolução espiritual. Você entra em desequilíbrio emocional. E aí vem uma coisa que é muito chata. O mal sofrer não vai servir para nada, o seu sofrimento aqui na terra. Passar pelo sofrimento, mas com o mal sofrer, faz com que não tenha sido, é como se você não tivesse passado. Vai ter que repetir a prova. E ninguém gosta de repetir prova. Então não é só sofrer que você paga. É o bem sofrer, ainda tem isso. É o bem sofrer. Senão a lição vai voltar a se repetir novamente. Então o bem sofrer e o mal sofrer não está na natureza da prova nem do sofrimento, não. É na maneira como você encara o sofrimento. O bem sofrer, ele purifica a sua alma. Ele acelera a sua evolução aqui nesse planeta. O mal sofrer e também o bem sofrer, ele traz mais paz interior, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Eu aceito o que Deus tem para mim. Eu acredito que Ele sabe o que Ele leva para mim. E o mal sofrer é aquele que você reclama, você briga com Deus, e é aquele que retarda seu progresso. Você perde tempo. Você, além de sofrer, perdeu tempo no sofrimento, porque você não cresceu, não amadureceu. Você retarda o seu progresso. E mais ainda, você vai ampliar ainda mais a sua dor. Então, não adianta só sofrer por sofrer que está pagando conta. É sofrer e dando o aprendizado que aquele sofrimento tem na minha vida. É sofrer pegando aquele desafio, aquele aprendizado que está aí dentro de você e transformar nessa chavinha que você vai abrir a essência divina que você tem. Porque se nós somos filhos de um Deus amoroso e abundantemente rico, nós temos poder aqui dentro também. Quanto mais a gente se livra das sombras, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente cresce, mais a gente acessa esse poder. E a bondade e ser um ser humano verdadeiramente do bem faz com que a gente eleve esse padrão vibratório e faz com que a gente acesse cada vez mais esse poder. Para quê? Expanda a consciência, para ter uma vida com mais paz e prosperidade. Para encerrar, tem uma reflexão, uma frase que eu gosto muito, que diz assim: aquele que acende nem que seja uma pequena luz na hora escura de alguém, não viveu em vão. Aquele que acende uma pequena luz na hora escura de alguém, não viveu em vão. Porque todos nós somos capazes de acender essa luz, porque nós somos a essência do Criador. Nós temos o DNA de Deus, nós temos o DNA da bondade, que a gente possa despertar esse homem de bem que existe dentro de nós e transformar o nosso mundo e o mundo que está ao nosso redor e as pessoas que a gente ama. Tem uma famosa frase que diz assim, de Jesus, que confirma toda essa essência, quando ele diz assim: vós sois a luz do mundo. E é um lembrete dessa essência que a gente carrega aqui dentro, né? Vós sois a luz do mundo. Então, lembre-se, eu quero que todo mundo vá para casa com essa mensagem, que a dor pode nos tornar iguais, mas é a bondade que vai nos tornar divinos.